Correção da atividade de História do 7º ano do Ensino Fundamental 2, do dia 14/4/2020, do Colégio Crescer. Educação de qualidade, começa aqui. Formação do feudalismo. A formação do feudalismo na Europa está associada ao colonato romano e ao comilato germânico. Durante o processo que levou à queda do Império Romano, os plebeus, com medo das invasões bárbaras e dos altos impostos, fugiram das cidades com destino aos campos. Esse fenômeno, chamado de êxodo urbano, essas pessoas elas se submetiam a um sistema de dependência em relação aos latifundiários, que ofereciam terras para um plantio e proteção em troca do trabalho servil desses homens. Assim, os trabalhadores se tornavam indivíduos presos à terra, não eram livres. No Império Romano, essa relação perpetua com a terra era o colonato. Existia também um grupo de camponeses que gozava de certa autonomia em relação ao senhor de terras vivas, sob o olhar de latifundiários. Eles acabaram criando vilas na época do feudalismo, sendo por isso chamados de vilões. Durante o Baixo Império Romano, do século III ao V, as invasões bárbaras foram constantes. A estrutura política e econômica bárbara era muito diferente da praticada por Romano. Os bárbaros mantinham a agricultura e a pecuária, enquanto a estrutura romana era comercial e monetarista. Os germânicos fundamentavam-se do direito constitucionário, ou seja, a sua lei era baseada nas tradições orais. Fundamentava-se nos usos e nos costumes. Também a base dos laços de sucerânia e vassalagem na Europa originou-se dos comilatos, um sistema de compensação econômica empregado entre chefes militares e seus guerreiros. Criando laços de dependência ou fidelidade, o chefe guerreiro germano oferecia o benefício, que consistia em dividir as terras conquistadas com seus soldados. Explique o que foi e como ocorreu a formação do feudalismo. Resposta. A formação do feudalismo na Europa está associada ao colonato romano e aos comilatos germânicos. Questão 2. Explique os termos abaixo. Letra A. Colonato. É o nome que se dá a um sistema de exploração de grandes propriedades entre diversos colonos ou meiros. Letra B. Comilatos. É uma relação de sociedade feudal entre o sucerano e o vassalo, baseados na honra e na lealdade. Letra C. Êxodo urbano. O ato de fugir das cidades para o campo. Letra D. Benefício. Consiste em dividir as terras conquistadas com seus soldados. Questão 3. Justifique o seguinte termo. Vivia sob o olhar dos latifundiários. Resposta. Existia também um grupo de camponeses que gozava de certa autonomia em relação ao senhor de terras e vivia sob o olhar de latifundiários. Questão 4. O que ocorreu durante o processo que levou à queda do Império? Resposta. Durante o processo que levou à queda do Império Romano, os plebeus, com medo das invasões bárbaras e dos altos impostos, eles fugiram das cidades com destino aos campos, fenômeno chamado de êxodo urbano. O que era o fenômeno êxodo urbano? Resposta. O fato dos plebeus fugirem para o campo. Questão número 6. Por que houve a criação das vilas na época do feudalismo? Explique. Resposta. No primeiro romano, essa relação perpetua com a terra, era o colonato. Existia também um grupo de camponeses que gozava de certa autonomia em relação ao senhor das terras e vivia sob o olhar de latifundiários. Eles acabaram criando vilas, na época o feudalismo sendo por isso chamado de vilões. Questão 7. Em que consistia o benefício? Resposta. O chefe guerreiro germano oferecia o benefício que consistia em dividir as terras conquistadas com seus soldados. Questão 8. Faça um resumo do texto acima, retirando assim as partes mais importantes. O que seriam as partes mais importantes? O que deu de fato o feudalismo, como era o benefício e assim por diante. Todos somos vitoriosos a partir do momento em que decidimos tentar, pois as tentativas é que fazem nossos degraus para o sucesso. Colégio Crescer.